Os algoritmos nem sempre são lineares. Às vezes terão que tomar decisões para que realmente consigam resolver os problemas das quais nós queremos que eles resolvam. Por isso, preparei a aula de hoje para lhe ensinar tudo sobre a estrutura de decisão simples, composta e encadeada. Seja bem-vindo ao Pai Programador. Eu sou o Fernando João Batista e neste canal cada vídeo é uma aula e cada aula é um passo rumo ao seu aprendizado em programação. Bem, nós temos aqui um exercício e diz o seguinte: cria um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e informe a categoria dela. Menor de 13 anos é criança, entre 13 a 17 adolescente, entre 18 a 59 adulto, 60 ou mais idoso. Ou seja, esse é o problema que nós temos e nós temos que fazer esse algoritmo, ok? Então, para nós conseguirmos fazer um algoritmo desse tipo, nós temos que tomar algumas decisões, não é? Tendo em conta a idade que nós teremos, a idade da pessoa, nós vamos tomar a decisão. E para tomar a decisão, nós temos que fazer o uso aqui do conhecimento de estrutura de decisão, ok? Mas antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, comenta, compartilha, porque só assim nós estaremos aqui motivados para continuarmos a produzir, porque assim nós vamos perceber que o que nós estamos aqui a fazer faz realmente sentido para as pessoas, ok? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e se puder, entre no nosso grupo do WhatsApp, porque lá sim você poderá ser avisado sempre que tivermos uma aula nova, ok? Vamos então ao que interessa. Muito bem, agora sim nós vamos dar solução a este problema, ok? Lembra que o algoritmo é claro aqui, ele diz exatamente para nós recebermos a idade de uma pessoa e depois informarmos qual é a categoria dessa pessoa, tendo em conta as condições que aqui foram nos apresentadas, onde menor que 13 criança, entre 13 a 17 adolescente, 18 a 59 adulto e 60 ou mais idade vai ser então um idoso. Muito bem, agora sim o primeiro passo vai ser o quê? Nosso primeiro passo, como é óbvio, vamos aqui receber a idade propriamente dita, ok? Nosso algoritmo tem que receber a idade. Então vamos colocar aqui receber o valor da idade. Ou seja, estamos a falar que em idade nós vamos colocar um determinado valor, ok? Muito bem, depois de nós recebermos a nossa idade, agora sim nós estamos em condições de tomarmos decisão, não é verdade? Vamos tomar decisão. Como é que vai ser esse processo? Aqui vamos ter o passo 2. E o passo 2 vai ser o quê? Vai ser tomado já aquela decisão. E como é que se toma as decisões? Nós aprendemos na aula passada. Mas aqui a estrutura é: se uma determinada condição, então faça alguma coisa. Só que, diferentemente, nesta aula nós vamos ter uma estrutura encadeada. E nessa estrutura nós poderemos ter vários cenários. Vamos lá ver como é que vai ser isso. Aqui nós vamos ter uma condição, então depois podemos ter aqui um senão, depois ter mais uma condição, ou então podemos ter também mais um senão, depois um se, condição, então assim sucessivamente. Ou seja, quando nós temos aqui uma condição, executa algum espaço, senão, executa outro espaço, outra condição, executa o espaço, nós estamos aqui diante de uma estrutura encadeada, ok? Lembrando que existe a estrutura simples, composta e a encadeada ou heterogênea. A simples é aquela que nós tínhamos se condição, então fazia só uma coisa, ok? A composta é aquela que tinha se condição faz alguma coisa, se não faz outra coisa. Mas quando nós temos se não e temos mais outros se, ali sim estaremos diante de uma estrutura encadeada, só para abrir aqui um parênteses, ok? Muito bem, então entendendo isso, meus amigos, vamos ao que importa. Recebemos aqui o valor da idade, vamos aqui, passo 2 vai ser, se o quê? Se a idade for menor que quê? Menor que 13, então vamos colocar o quê? Vamos dizer que é uma criança. E para isso, vamos ter o passo 3? Não é o passo 3. Vamos ter o passo 2.1.
Por que, Fernando? Porque este passo só será executado caso o passo 2 seja considerado verdadeiro, ok? Então ele depende do passo 2, por isso que é 2.1, ok? Então nós vamos ter aqui, mostrar o que? Criança, ok? Criança. Então vamos ter ali criança. E se não for, se a idade não for menor que 13, é aqui onde entra o senão. Então vamos ter aqui o passo 3. Esse passo 3 vai ser o nosso senão, ou seja, se o de cima não é verdadeiro. Então, se o de cima não é verdadeiro, aqui dentro desse senão vamos executar outras condições. E qual é a outra condição que nós temos? Nós temos aqui, o nosso algoritmo diz que se a idade tiver entre 13 a 17, é adolescente. Então, nós vamos aqui colocar o passo quê? Passo 4, Fernando? Não, vamos colocar o passo 3.1. Por que 3.1, Fernando? Porque este passo só será executado caso nós cheguemos aqui no passo 3. Ele depende do nosso senão, ok? Então, vamos ter aqui no passo 3.1, vamos ter uma condição. Se o quê? Se idade for menor que quê? Menor que 13 e idade for menor, ou seja, se a idade for maior ou igual aqui, se a idade for maior ou igual, vamos lá, se a idade for maior ou igual a 13 e idade menor ou igual a 17, então, verifiquem aqui algo muito importante. Nós estamos aqui diante de duas condições numa única linha. Temos aqui, se a idade for maior ou igual a 13 e idade for menor ou igual a 17. Aqui nós usamos o "e". Lembrem que nós falamos que cada frase, ou seja, cada passo deve conter uma ideia. Quando tiver mais de uma ideia, devemos fazer o uso da conjunção ou a disjunção. Este é o exemplo prático, ok? Nós temos aqui o "e" a juntar esta parte e aquela outra parte, ok? Se esta parte for verdade e esta parte for verdade, então quer dizer que está tudo ok e ali ele vai dar sequência. Vamos ter aqui o passo 3.1.1. Por que, Fernando? Porque depende do 3.1. Então, 3.1 é o passo acima, o 3.1.1 é o passo que depende do 3.1. E aqui nós vamos colocar, mostrar adolescente, ok? Vamos colocar aqui adolescente. Tudo muito bem, Fernando, mas o nosso algoritmo não terminou. Ele diz também que se a idade estiver entre 18 a 59, essa pessoa é adulta. Não é verdade? Sim, vamos fazer isso, meus amigos. Vamos embora então. Vamos ter aqui o passo, agora vamos ter o passo o quê? O passo 3.2. Por quê? Porque este passo aqui vai ser executado depois desse 3.1, ok? Então vamos ter aqui o 3.2, vamos ter novamente vamos ter aqui um senão. Senão o que, Fernando? Se esse 3.1 não for verdade, vai ter então aqui o senão. E aqui dentro desse senão, vamos ter o passo 3.2.1, que é o primeiro passo dentro do 3.2, e esse também vai ser uma condição. E esse diz o seguinte: se idade, vamos lá, se idade for maior ou igual a quê? 18, ok? E idade for menor ou igual a quê? 59, então verifica aqui que nós temos mais o "e" a fazer a junção de dois elementos. Está a dizer o quê? Se a idade for maior ou igual a 18 e essa mesma idade for menor ou igual a 59, então vamos ter aqui o passo o que, Fernando? 3.2.1.1. Por quê? Você já sabe o porquê. Vamos lá. Aqui vamos mostrar adulto, ok? Então a mensagem ali vai ser adulto. E se não? E se a idade não tiver tanto no intervalo de
menor que 13, tanto no intervalo entre 13 a 17, tanto no intervalo entre 18 a 59. Quer dizer que ele está 60, 61, 62, 63, 64 e em diante. Então, o nosso algoritmo aqui diz que se a idade estiver entre 60 ou mais, vamos dizer que é idoso. Então, aqui nós podemos simplesmente fazer o seguinte: o passo 3.2.2. Por que, Fernando? Porque este vai depender deste C, ok? Então, esse é 3.2.1, este vai ser 3.2.2 e aqui nós vamos ter o senão, ou seja, estamos a negar esta parte aqui. Se isso for negado, aqui nós podemos logo concluir que o 3.2.2.1 vai mostrar idoso. E ali nós teríamos a nossa solução resolvida. Mas pode vir aqui alguém dizer: Fernando, mas nós não temos a condição aqui de 60, ok? É que não faz sentido, meus irmãos. Se eu colocar aqui mais uma condição para verificar se a idade é maior ou igual a 60, é a mesma coisa, porque nós já validamos toda a parte dos menores, chegamos até 59, então se não for em tudo aquilo que nós vimos ali, então é porque só está acima. Então aqui nesse senão já não preciso colocar mais uma condição. Ok? Mas, Fernando, imagine que eu quero mesmo colocar. Como é que seria? Meu irmão, aqui seria então, aqui seria o seguinte. Aqui seria se idade for o quê? Igual ou, se a idade for maior, né? Maior ou igual a 60, então aqui terias novamente o passo 3.2.2.1.1 e aqui poderia mostrar idoso, ok? Aqui terias a solução, ali então estarias a ver todas as condições possíveis, mas esse C, teoricamente falando, aqui não era necessário porque logicamente já daria certo, ok? Mas como nós estamos a aprender, vou deixar assim, ok? E depois disso, vamos ter simplesmente o nosso fim e o nosso algoritmo ali estaria resolvido. Vamos aqui recapitular o que nós fizemos aqui. Vamos lá. Recebemos a idade, ok? Depois de receber a idade, verificamos se a idade for menor, ok? Se a idade for menor ou igual a 13, falamos que é criança, ok? Nós chamamos então aqui criança, mostrar criança. Se isso não for verdade, viemos aqui no senão, dentro do senão temos uma outra condição. Se a idade for maior ou igual a 13 e a idade for menor ou igual a 17, então dizemos aqui que ele é adolescente. Se também isso não for verdadeiro, então vamos vir aqui em senão. Neste senão, temos novamente uma condição dentro, e esta condição diz o seguinte: se a idade for maior ou igual a 18 e idade for menor a 59, temos aqui então, ok? Temos aqui. Então, mostramos aqui adulto. Se isso também não for verdade, tivemos o outro senão, e neste senão ainda fizemos aqui uma condição que dizer que se a idade for maior ou igual a 60, então mostrar idoso, e o nosso algoritmo ali poderia terminar, ok? Então, é assim, é simples. Você pode agora fazer um teste de mesa, já aprendemos como é que se faz o teste de mesa, para que realmente você verifique se está certo este algoritmo. Ok, então aqui foi mais um caso resolvido. Espero que vocês tenham gostado e venho aqui agora pedir para você o seguinte: comente, deixa aqui teu comentário, o que você achou da aula, compartilha com teus amigos, se inscreva no canal, porque só assim eu darei conta se realmente o que eu estou a fazer aqui faz sentido para vocês, ok? Lembrando que o meu grande objetivo aqui é descomplicar o ensino da programação. E caso você queira aprender comigo, é simples, continue aqui no nosso canal. Entre no meu grupo do WhatsApp, porque ali eu poderei te avisar sempre que eu tiver uma aula nova aqui no canal. Tamo juntos e até a próxima.